Bom dia, meus amigos. Hoje, 25 de fevereiro, terça-feira, e iremos falar sobre o tema imaginando coisas. Pode ser de graça, mas às vezes dá algum problema, não é verdade? Tem dois textos na Bíblia aqui, que eu vou citá-los agora, e eles têm o mesmo verbo. E ele coloca o cristão numa sinuca de bico, que é tremendo, tá? Então preste atenção nesses dois textos aqui, para ver se é o que você faz realmente, tá? O primeiro texto diz assim: não resistais ao homem mau. O verbo resistir aqui quer dizer o seguinte, literalmente, tá? Quer dizer assim, não lute contra o homem mau. Está em Mateus 5:39. Ou seja, ele não quer que você bata de frente com o homem mau, discuta com ele, ou saia na briga com ele, ou faça qualquer coisa. Entendeu? O homem mau você despacha, dá meia volta e vai embora, tá? Agora, olha com quem ele fala que você tem que resistir, ou seja, lutar contra. E diz assim, em Tiago 4:7, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aí, vamos usar o termo aqui, né, secular, que a porca torce o rabo, né? E lutar contra o homem mau, você luta, né? Você pode pegar uma arma, você pode fazer o que você quiser, entendeu? Pegar um pedaço de pau, chamar algumas pessoas para te ajudar, mas a Bíblia está dizendo para você não lutar contra o homem mau. Agora a Bíblia está dizendo para você lutar, resistir, que resistir aí é o mesmo verbo de cima, tá? Fala que é para você lutar contra o diabo. Como é que você vai lutar contra um ser que você não vê? Contra um ser que te conhece há mais de 4.000 anos. Está entendendo? E ele fugirá de vós. Como é que se luta contra o diabo? Irmãos, é a coisa mais simples do mundo. Entendeu? Ah, detalhe, quando você vira alguém endemoniado, não adianta você ficar gritando, fazendo show, botar o microfone para o diabo falar, né? Tem até aquelas piadas, né, que o diabo fala assim, ah, eu gosto de ir na igreja fulano de tal, que lá eu falo no rádio. Aí já o outro diabo fala assim, não, eu gosto na igreja fulano de tal, porque lá eu apareço na televisão. Quer dizer, coisas absurdas, pode ser piada, mas é ridículo, tá? Irmão, eu já cansei de expulsar demônio, sentado assim, ó, na cadeira, demônio fazendo a arruaça lá, eu falei assim, ó, quando você terminar a sua festa aí, você volta. Não vou ficar atrás de você gritando, não. Não deu outra. Ele voltou, sentou do meu lado e ainda falava que me odiava. Eu ainda brinquei, né, com ele e falei assim, ainda bem que você me odeia, né, cara? Se você gostasse de mim, eu ia ficar preocupado. Entendeu? Então, irmãos, lutar para resistir contra o diabo, lutar contra o diabo, é só ler Bíblia. É só ter comunhão com o Evangelho. Mas é ler mesmo, todo dia, um pedacinho, tem envolvimento. Sabe por quê? Você não está vendo. É um ser invisível. Mas ele faz com que você se afaste da palavra. A única coisa que o diabo, porque o pessoal fica pensando assim, o diabo vai fazer ter uma vida promíscua. E o ser humano só pensa nisso, né? Pecado para o ser humano é beber, fumar, ter vida promíscua. Irmãos, só de você não acreditar em Jesus, ou não ter experiência com Jesus, intimidade com Jesus, já está fora. Lembra que eu falei o texto lá de Mateus 16, verso 8? Mateus não, João 16, verso 8. Fala bem assim, quando ele vier, né? Não está escrito ali convencerá. Lembra que eu já expliquei isso várias vezes? Quando ele vier, ele condenará o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E a palavra que está ali, se eu não me falha a memória, é elenco, entendeu? E a única Bíblia que eu já vi fazer essa tradução correta é a da Bíblia da King James britânica em inglês, porque a King James em português está escrito errado ali também. Não fala elenco,
fala convencer. E o verbo elenco é um verbo que é usado no judiciário grego para dizer para o réu, ó, você é culpado, você está reprovado, prisão perpétua ou vida, cadeira elétrica ou injeção letal. Então, quando a Bíblia fala assim, ó, quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, que infelizmente eles traduzem como consolador, mas ele deveria ser traduzido como está escrito na Bíblia ali, entendeu? Que ele é aquele que fala por você, entendeu? É a mesma coisa que advogado, ad, né? É mais, entendeu? Tem em latim, vogado, voz. É aquela voz que fala por você. O Espírito Santo ali está escrito a mesma coisa. E ele fala 3 pecados. Quando ele vier, ele reprovará o mundo. Por quê? Por causa do pecado. O que é pecado? Ele ensina que vocês não creem no meu nome. Do juízo. Por quê? Porque Deus fez justiça comigo e vocês fizeram injustiça. Entendeu? Vocês me crucificaram, mas Deus me ressuscitou. E do diabo, por quê? Porque o príncipe desse século já está morto. Olha só, já está morto. Ele já está preso em cadeias. Cadeias são grandes correntes, ele vai até certo ponto. Ele não pode te matar do dia da noite para o dia, a não ser que você seja escravo dele mesmo, entendeu? Aí você chega perto da corrente onde ele te pega. Percebeu, irmão? São só 3. Então não se preocupa com os inúmeros pecados, com S que tem, não. Basta você não ler Bíblia e não ter comunhão com ela. Aí você vai tentar lutar contra o diabo e ele vai ganhar de vocês. Ele não fugirá de vós, não. Eu lembro, irmãos, quando nós, na década de 90, nós pregávamos lá no bairro São Pedro, um bairro pobre. E depois que a gente chegava na igreja lá, nós íamos de ônibus, não tinha carro, era garoto, entendeu? Não tinha carro. Nem foi 90, meu Deus. Foi na década de 80, 87, 88, por aí. Eu devia ter uns 17, 19 anos, entendeu? A gente chegava lá, as pessoas que estavam esperando a gente, naquelas palafitas, né, que era tudo palafita, não é, hoje é tudo aterrado, tudo bonitinho. Eles falavam assim, ó, tudo endemoniado aí no chão, já dizia o seguinte, ó, os pastores já desceram do ônibus. O diabo já sabia que a gente tinha descido do ônibus. Incrível, né? Aí expulsava aquilo ali tudo, pregava evangelho, e montamos um igrejão ali. Entendeu? Depois eu não sei o que aconteceu, que eu fui para a presbiteriana e o trabalho ficou lá com os outros irmãos. Entendeu? Mas, voltando aqui ao texto, né? Isso onde vai ficar grande. Se a autoridade formar, ore por ela. Busque seus direitos. E, em última instância, mude para outro lugar. Em Romanos 13, 2 diz, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Olha o perigo, ó. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Para quê? É comum ouvirmos a catarse do tipo, bateu, levou, ou não leva o desaforo para casa. Não é assim? Muitos falam. Mas lábios que pode apaziguar, pode guerrear, pois um pequeno leme domina uma grande nau, um grande navio. É assim que está na Bíblia? E a sua língua, seus lábios, podem também dominar, deixar uma vida à deriva. Provérbios 24, 26 e 29 diz, como o beijo nos lábios é a resposta
com as palavras retas. Cuida dos teus negócios lá fora. Apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Olha o que William Shakespeare disse, que frase interessante. Ele fala bem assim: aquele que gosta de ser adulado é digno do adulador. Interessante? E o que resta é a desonra no lugar do saber. Provérbios 11, 2 diz: em vindo a soberba, sobrevém o quê? A desonra. Mas com os humildes, esta vem o quê? A sabedoria. C.S. Lewis, não, eu gosto demais de C.S. Lewis. C.S. Lewis dizia que os mais íntimos vivem numa guerra civil entre si. Quero melhorar um pouco essa leitura do C.S. Lewis aqui. Quando ele fala essa parte no livro dele, que eu esqueci agora o nome, ele diz assim, que nós vivemos numa conversa um com o outro, mas como eu imagino que você vai me atacar, eu carrego um escudo invisível. Eu estou sempre preparado para que, se você me atacar, eu me proteja. Entendendo? E você é a mesma coisa, anda com um escudo na sua mão, invisível. Mas se você tiver a oportunidade de me atacar, tem uma lança na sua mão, tudo invisível, mas tem. Eu também. Ou seja, a gente fica se equilibrando para não ter o confronto. Vou dar um exemplo como é que isso acontece. Você vai contar uma bênção, né? Uma bênção do tipo assim: nossa, eu estou muito feliz porque os meus filhos estão frequentando a escola dominical, estão indo para a igreja, entendeu? Mas aí, antes da pessoa falar alguma coisa, mas isso vem de Deus. Graças a Deus por isso. Ou seja, você colocou um escudo na frente. Mas é óbvio que vem de Deus. Não precisa de você fazer essa coreografia. Porque essa pessoa pode te atacar sim, mas normalmente não faria. Ou você fala assim: eu comprei um carro novo, Deus me deu condições de comprar. Ó, Deus, já botou Deus no meio, que não está errado, está certo, mas por quê? Porque você tem medo que a outra pessoa fale assim: que a pessoa arrogante, só porque comprou um carro novo, está falando isso. Percebeu que nessas pequenas coisas a gente está vivendo uma guerra civil, um estresse tremendo, porque está julgando a outra pessoa pelas bênçãos, né, ou pelas maldições? É uma incoerência ante a presunção de defesa de um suposto ataque de algum amigo chegado. Luta em vão, pois Deus já separou a sabedoria e a proteção para os retos e os sinceros, aqueles de coração compungidos para com ele. E você sabe que tem vários salmos que diz o seguinte: que Deus não se aparta de um coração contrito ou compungido. Se você tem um coração ligado em Deus, a sua mente está sempre ligada em Deus. Eu desci aqui agora para pegar um resultado de exames, né, que eu fiz, e eu já cheguei a ter, o médico achou que eu estava diabético, já com 360, lá vai pancada. Tudo estresse. Entendeu? E hoje a minha diabetes 90, 94. Não, benção. Tomei os remédios direitinho, não como mais açúcar, não como arroz, não como nada, entendeu? Sou carnívoro, gosto de muita carne. Mas só de ter uma glicemia com 95, é para a glória de Jesus. Aí, já estou falando que é para a glória de Jesus, para vocês não acharem que eu sou bom para caramba. Entendeu? Olha aí a guerra civil. Relaxa, relaxe.
Não viva em presunção. Não fique imaginando coisas. Deus já providenciou o contexto perfeito para você. Né? E quando eu disse que eu fui ali pegar, que era só atravessar a rua, eu orei antes, falei assim, Senhor, me livra de qualquer problema, porque tudo pode acontecer de dia, de noite, entendeu? Provérbios 2,7 diz assim, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Outro tópico, dedo na cara do próximo é muito ousadia, tá? Mas usar o mesmo para ajudar o fardo imposto sobre os mesmos não conta. Agora, mude de atitude, levante o dedo e espere sua vez. Quem sabe outro dedo se levanta e sinalize o melhor caminho. Mateus 23, 24, ele fala justamente sobre a secção do dedo. Eles falam bem assim, eles atam fardos pesados e difíceis de carregar, as montes de doutrina, e os põe sobre os ombros dos homens. Não pode isso, não pode aquilo, não é assim? Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Você percebeu que é sempre assim? Não pode isso, não pode aquilo, né? Esses dias eu ouvi sobre o testemunho de um determinado pastor que perdeu o pai dele, famoso aqui no Brasil, que as mulheres não podiam usar relógio G-Shock, por exemplo, tinha que ser um relógio feminino, não podia usar perfume de jeito nenhum, não podiam se depilar, não podiam fazer nada disso, entendeu? Só andar de saia, não cortar o cabelo, nossa. Na área íntima lá tinha que ter um lençol no meio, com um buraco no meio. Eu fico pensando, irmãos, quantas pessoas morreram que nesses 40 anos de ministério ou mais, morreram de estresse, né, de ansiedade, de culpa, entendeu? Não sei se é verdade, mas eu soube que até o filho dele pediu perdão para o Brasil das loucuras que o pai fazia. Soube até que quem trabalhava lá dentro, que não podia ver televisão que ele pregava. Em cada lugar tinha uma televisão daquelas bem grande. Ou seja, na igreja ele pregava uma coisa, em casa ele vivia outra. Entendeu? Então, irmãos, isso aí, você acha que Deus não está vendo isso? Deus está vendo tudo. Igual um conhecido meu lá nos Estados Unidos, que a religião dele não permite tomar café, mas ele tinha uma fazenda de café. Aí eu falava assim, se a sua religião proíbe o café, por que você tem café você vende café? Outra, não podia trabalhar no sábado, mas os empregados tinham que ir. E ele ficava em casa. Aí eu falei, tem coerência isso? Entendeu? Você mandar seus empregados trabalharem no sábado e você ficar em casa? Dá no mesmo, você está ganhando dinheiro do mesmo jeito. Então eu sempre questionei isso, ele sempre respeitou, depois inverteu. Né? Já dava folga para todo mundo no sábado e o pessoal começava a ralar no domingo. Entendeu? Irmãos, que Deus abençoe, renove suas forças e te use para a glória dele. E lembre-se do tema, pare de ficar imaginando coisas. Amém? Que Deus abençoe você.